Eu acho que é uma coisa que a gente comentou, já veio outros professores no podcast também. A gente fala que eu acho que o terceiro colegial ali seria um lugar que você devia experimentar um pouco de várias áreas, porque realmente você acaba super perdido e realmente você teve química, legal, foi muito legal química e é super importante ter um básico de química. Mas talvez seja super que a gente aprende sobre química é tão bom assim, tão importante assim, coisas desse tipo podiam ter alguma coisa de áreas, assim, no último ano, pelo menos. É engraçado isso, porque a gente costuma pensar que a carreira que a gente vai seguir tem relação com a matéria que a gente gosta. Uhum. E eu digo para vocês, nem a matéria da faculdade que a gente gosta é a carreira que a gente vai seguir muitas vezes. Uhum. Quantas pessoas acabam tendo uma diferença muito grande entre aquilo que estuda e segue uma carreira acadêmica e aquilo que vai trabalhar? E hoje em dia as pessoas falam assim, o que eu tenho que saber para o direito? Não é direito. Direito é o pré-requisito. Uhum. Eu tenho que saber lidar com gente. É. Entender gente. É muito mais importante eu saber qual que é o gatilho mental que eu vou fazer, que eu vou dar na pessoa, qual que é o padrão fixo de ação que a pessoa espera do que outra coisa. Então, você quer fazer um bom advogado, falando como advogado, estuda a gente. Uhum. Vê o que a pessoa precisa. Tem coisas que são básicas. Tem coisas que são básicas. Por exemplo, eu estou aqui num momento que eu estou pedindo marcando lives para lançar coisas, o quê? Eu sei como que é o ideal. Eu vou lá, eu entro em contato com a pessoa e falo assim: olha, eu queria te pedir um favor. Quando eu peço um favor, a probabilidade de ela mostrar empatia comigo é muito maior do que eu falar, tem uma ideia. Não, você pede. Quando a pessoa aceita, acabou. Princípio da reciprocidade. Se a Aldine coloca isso, então estudar a gente é o mais importante. Você fala assim, então eu sou manipulador. Não digo isso, eu só estudei gente. Eu trabalho com pessoas. A gente tem que saber o mínimo de como a pessoa forma opinião e pensa. O direito empresarial é o quê? É o recheio que eu coloco nessa torta, nesse bolo. Eu gosto, pelo menos eu gosto. Mas às vezes a gente confunde muito a matéria que eu estou estudando com aquilo que eu faço no meu dia a dia. E são coisas completamente diferentes. É que existe também a grande questão, né? Que na faculdade você aprende sobre, mas você só realmente aprende trabalhando com aquilo. Todas as faculdades são assim. Você faz, sei lá, publicidade, advocacia, administração. Na faculdade você está aprendendo coisa que é escrito, não tem nada a ver com o que você trabalha. Quando você começa a trabalhar, você fala assim, nossa, agora eu tenho noção do que eu estou fazendo. E isso é interessante, que a gente parte de uma premissa que a faculdade ela tem que ter um ensino profissionalizante, que é algo que não era assim no passado. Então você fala assim, eu tenho que sair com uma profissão. E isso faz com que mude completamente o modelo de ensino que a gente tem de anos para cá. Que a pessoa tem que sair com uma profissão. Ela tem que estudar 4, 3, 5 anos e sair com o potencial de ter um emprego e gerar renda. Muda completamente o que a gente via do direito há 30, 40, 50 anos, que você formava a elite intelectual, entre aspas, que era a elite política do Brasil à época. Não se preocupava em formar advogado. Era outra intenção. As competências envolvidas eram outras. Então, tudo depende qual que é o objetivo que a gente tem com esse processo de ensino e aprendizagem. E não é fácil, não é fácil. A gente vive uma realidade, a gente engole essa realidade. Exato. Eu ia falar até que, na verdade, hoje eu vejo um movimento aqui, assim, meio bizarro, do tipo assim, a pessoa tem que se formar na faculdade já meio que especialista em alguma coisa. Porque, assim, eu digo isso porque às vezes você vê uma questão, assim, até de estágios, que fala assim, só aceito gente com experiência. E aí, assim, parece que você já tem que ter decidido no segundo semestre da faculdade qual área que você está trabalhando, para você ter experiência nessa área, para você conseguir um outro estágio específico, sabe? Eu acho que faz, assim, me parece isso é um manifesto da escrotidão, na verdade. Você exigir experiência prévia para um estágio de quem está no primeiro semestre. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. É a mesma coisa que eu vou colocar. Eu quero inglês fluente para alguém que não vai trabalhar com inglês. Isso tudo é um mecanismo que a gente tem com base para você selecionar, segregando. Nada mais é do que representação de elitismo, entre racismo estrutural, tudo que vocês podem imaginar. Então, é muito mais profundo do que parece.
Então, assim, quando eu vejo assim, experiência prévia será um diferencial, ou então desejável experiência prévia, a minha vontade é mandar assim, vá a merda, porque não tem como você ter experiência, você não pode exigir isso, a não ser que você não confie na sua capacidade de ensinar. É diferente a pessoa falar assim, olha, eu preciso de alguma pessoa que está para se formar, que eu quero que seja advogado. Aí é um outro patamar. Mas assim, eu quero alguém do segundo ano com experiência prévia. Não dá. É errado você colocar esse tipo de coisa. E por que a gente tem isso? A gente acaba tendo um movimento, aí falando da minha área de atuação, que é a advocacia, um movimento em que tem uma pretensa especialização. Por quê? Você tem, por um lado, grandes escritórios, que são as grandes firmas que a gente acaba brincando muitas vezes, que você tem um trabalho altamente especializado. Porque o profissional que está lá, e eu não estou criticando, ele aperta um parafuso. E ele tem que apertar muito bem esse parafuso, porque ele faz parte de uma grande corporação, com cada um fazendo o seu parafusinho. Lembra muito aquela cena dos Incríveis, que fala, não, aqui nós somos um relógio, e cada um é uma engrenagem, e se uma engrenagem dá errado, a gente troca. É meio que essa a linha. Por isso que a especialização acaba sendo importante para esse modelo. Mas mais importante do que o ensino especializado, na minha visão, como que eu seleciono alguém? Primeiro, se a pessoa sabe lidar com gente. Meu escritório ele é de pequeno porte. Se a pessoa não sabe lidar com gente, não adianta. Se a pessoa ela é uma pessoa que eu não consigo conversar sobre outros assuntos, não adianta, porque eu confio na minha capacidade de ensinar o que a pessoa vai usar. Então, é um modelo que ele é meio esquisito quando a gente para ver. Mas, por outro lado, do lado do recrutador, você tem um volume absurdo de currículos para serem analisados, uma quantidade absurda de faculdades de direito, a probabilidade de ele errar na contratação é enorme e, consequentemente, como ele facilita isso? Ele muda. Ele tenta criar critérios para reduzir o erro. E aí vem critérios que são absurdos, até errados, na meu ver, como, por exemplo, faculdade de primeira linha. Inglês fluente. Experiência prévia. E pacote Office. E tudo isso, no final do dia, você está fazendo o quê? Você está restringindo o volume de pessoas, o seu espaço amostral. Nota que quando você coloca assim, inglês fluente, quem tem inglês fluente de fato? Quem estudou em um bom colégio. Quem teve suporte familiar. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa com 20 anos com inglês fluente, muito difícil, não estou falando que não tem, que não teve suporte familiar, família estruturada, pagamento de colégio particular. Você segrega e você torna elitizada a vaga, sem colocar isso. Sim. Porque é aquela coisa de... aquele pensamento de algumas pessoas que tem assim, é um assunto meio polêmico, mas é a verdade, como você está falando em relação a isso. Por que eu vou dar cotas para uma pessoa que talvez não vai saber usar as cotas na faculdade? Só que essa é a questão. Você pode pegar uma pessoa que não saiba tanto da área, mas ser uma pessoa super esforçada e que quer aprender. E essa pessoa talvez seja muito melhor do que outra pessoa que tenha realmente feito aquilo. Não sei se você entendeu essa questão. Medidas de discriminação positiva são boas e essenciais em qualquer cenário. Quando você garante diversidade, inclusão, o resultado da corporação, do empreendimento aumenta. Isso é comprovado empiricamente. Porque quem é seu público consumidor? Porque no final tudo é venda. É o público como um todo. Se você não tem pessoas negras, se você não tem pessoas de orientação sexual que não sejam heterossexuais, como é que você vai vender para todo mundo? Então, você precisa ter todo mundo lá dentro para conseguir compor o seu produto da melhor forma. Isso a gente vai chamar de smart business também. Então, incluir é super interessante. Discriminação positiva é algo super bacana. Ao mesmo tempo, não adianta você incluir se você não integra. Não adianta você ir lá e falar o seguinte, não, a gente vai dar oportunidade. Vou dar 2 exemplos que são muito simplórios, mas para tornar concreto. Vou abrir uma vaga exclusiva para uma pessoa transgênero. E aí você eventualmente não tem um banheiro para essa pessoa. Ou então você tem um preconceito enorme que os outros colaboradores não querem utilizar. Então você inclui, mas você não integrou, não adianta de nada. Ou então você vai lá e traz uma pessoa transgênero, mesmo exemplo, fala assim, então aqui, faz tal coisa. Aí a pessoa fala, mas eu não tenho experiência com o pacote Office. Se vira. Você concorda? Você incluiu, mas você não integrou. Ou então eu virar e falar assim, a gente vai dar oportunidade para mães solo.
Aí você não tem creche. Ou você não tem apoio à creche. Não tem vale creche. O que adianta? Exatamente. Então a gente tem uma questão que é incluir e integrar, que são completamente diferentes. Entendi, faz todo sentido. Isso traz uma puta falha do sistema em si, né? Da empresa despreparada. Digo assim, para integrar. É um despreparo, ou então você pode encarar como uma escolha. A empresa está despreparada porque ela escolheu estar assim, porque ela não quer ter o gasto para estar preparada. Porque o ganho que ela vê no curto, médio prazo não compensa o custo, eventualmente. Ou então, porque não está nem aí. Mas para a pessoa pensar nisso, como que ela vai pensar nisso se não tiver alguém que tenha essa preocupação em cargos de gestão? Então, discriminação positiva para alta cúpula é super bem-vindo. Super bem, é essencial. Aí a gente pode falar eventualmente do programa de trainees da Magalu, que foi muito comemorado por alguns e por outros veio os absurdos, que até dá um pouco de incômodo ouvir racismo inverso. Não necessariamente você consegue mandar cada um as favas, mas é bem esse cenário.